Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast sobre a matéria de práticas de leitura em inglês do curso de bacharelado em Tecnologia da Informação. Meu nome é Clara. Meu nome é André Soares e hoje vamos falar sobre tudo que envolve a matéria de práticas de leitura em inglês no IMD. Tanto as avaliações, quanto os critérios, quanto as disciplinas, taxas de aprovação, tudo que envolve a matéria com a nossa incrível professora Lorena. Isso mesmo, André. A professora Lorena, ela vem trabalhando aqui no IMD para auxiliar os alunos do bacharelado em TI a aprimorarem o seu inglês e também preparando eles para o mercado de trabalho na área de TI. No episódio de hoje vamos discutir a importância profissional e técnico de TI no mercado de trabalho, o porquê estudar TI no IMD e por que essa matéria é obrigatória e tão importante para a nossa graduação e para o nosso currículo profissional. E agora eu passo a palavra para a Clara e ela vai explicar melhor ainda sobre tudo que envolve esse contexto. Bom, então sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas à nossa professora Lorena. Professora, é um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre a disciplina de PLI. Professora, antes de começarmos com as perguntas, vamos contar um pouco da sua trajetória no inglês, da sua trajetória profissional, sua trajetória no que envolve toda a chegada até o IMD e toda a chegada até o lecionamento dessa matéria e toda a vida profissional da senhora. Bom, eu costumo contar essa história no primeiro dia de aula, né, que eu odiava inglês, então eu não sabia, não conseguia entender muito bem a língua. E meu primeiro vestibular foi para psicologia. Na época no vestibular tinha uma prova que era só em inglês, eu tinha medo de zerar a prova, né, e não consegui passar no vestibular. E aí no primeiro vestibular eu não passei, tentei para psicologia. E aí eu pensei, bom, agora o que eu vou fazer? Estudar para o vestibular novamente. Mas enquanto isso eu vou criar vergonha, vou estudar inglês, porque inglês é importante, né, não só para TI, mas para todas as áreas. E aí eu fui estudar inglês numa escola de idiomas, eu tinha aula todos os dias, e foi aí que eu me apaixonei por inglês. E quando eu fui tentar o vestibular novamente, eu fiz para letras, língua inglesa. E então eu entrei aqui na UFRN, letras. Já na graduação, eu participei de um projeto de pesquisa em que a gente estudou um pouco sobre o uso das tecnologias para a aquisição de uma segunda língua, no caso a língua inglesa. E então eu me apaixonei por essa área também, não só de inglês, mas também o uso da tecnologia para essa aprendizagem, né, a aprendizagem da língua. E no meu mestrado eu trabalhei com essa temática. Então eu vim para o IMD porque realmente eu gosto de trabalhar com o inglês voltado para uma área específica e casou bem de ser a área de TI, que é uma área que eu gosto também, que eu tenho interesse. Então foi assim que eu vim parar aqui no IMD. E agora vamos falar um pouco sobre a integração, né? Esse processo de integração. Como é que você vê que a matéria de PLI se integra na grade curricular do curso de TI? Bom, a matéria de PLI ela é uma matéria obrigatória, né, do primeiro semestre, segundo semestre para quem é do noturno. E é uma disciplina bem básica de leitura, tem apenas 30 horas, então é mais uma introdução mesmo da língua. E é importante para quem não tem muito conhecimento da língua inglesa ter uma base, porque vocês vão precisar de inglês durante todo o curso. Então o foco é leitura, né, apesar de que a gente tem outras optativas com foco em escrita e conversação, mas o foco é na leitura, justamente porque vai ser uma disciplina útil para o resto do curso. Quais são os principais temas e habilidades que essa matéria cobre aqui na graduação do IMD? Bom, como o próprio nome da disciplina, né, PLI, Práticas de Leitura em Inglês, o foco é na habilidade de leitura. Tá? E aí a gente traz temáticas relacionadas à TI. Então, na primeira unidade, a gente tenta conversar um pouquinho sobre o que é TI, né, que é uma área bem recente. Conversamos sobre o que são as TICs, conversamos também sobre o uso das redes sociais e como isso impacta na saúde mental, né, das pessoas hoje em dia. Na segunda unidade, a gente conversa também sobre inclusão digital, mercado de trabalho, mulheres na área de TI, né, que é uma discussão bem interessante. E fechamos a disciplina com o futuro das tecnologias, como que estarão as tecnologias daqui a 5, 10 anos. Né? Então, basicamente, são essas as temáticas que a gente trabalha na disciplina. E para garantir que esse conteúdo ele seja bem relevante, né, para os alunos de TI, como é que você estrutura mais ou menos as suas aulas? Você sempre utiliza uma abordagem mais clássica ou algo mais ativo assim? Bom, como a leitura não tem como a gente fugir, a gente tem que ler, né? Tem que ler textos. Então, eu tento estruturar a aula de uma maneira em que a gente tem uma parte expositiva, em que o aluno vai conhecer algumas estratégias de leitura. Trabalhamos também algum tópico gramatical só para revisar rapidamente, né, o que é um verbo no passado, no presente.
E em seguida a gente foca mais na prática de ler realmente os textos. Então a gente sempre tem uma atividade avaliativa valendo um ponto durante as aulas, em que os alunos podem trabalhar individualmente ou em dupla, para responder algumas questões sobre compreensão textual. Pode falar um pouco do formato de avaliação da disciplina e como é feito para avaliar o progresso dos alunos? E se esse formato de avaliação já mudou, já se alterou ao longo dos anos? Bom, eu gosto de trabalhar com atividades valendo um ponto, então a gente tem um processo contínuo, né, de avaliação. Quase toda aula a gente tem uma atividadezinha valendo um ponto e a prova vale 6 pontos. Então, geralmente, dependendo do semestre, dependendo do calendário, a gente faz uma prova valendo 6, 5, 7, né, dependendo do número de atividades que a gente aplica durante a unidade. Então, eu sempre gosto de trabalhar com esse processo contínuo para que a prova não... O aluno não chega no dia da prova, a prova valendo 10, né? E tudo que ele aprendeu tem que colocar ali em prática naquela 1 hora. Então, eu tento sempre trazer esse processo contínuo de avaliação. Com atividades valendo um ponto e a prova valendo menos de 10. Bom, professora, dentro do nosso curso, né, mesmo as matérias de linguagem sendo tão importantes na nossa área também, a maioria do pessoal pensa, eu estou no curso de exatas, então não me interesso tanto nessas aulas de linguagens, principalmente por ser só a leitura, né, o que o pessoal acha um pouco chato. E quais são as estratégias que você utiliza para que esses estudantes eles se engajem, se interessem mesmo na sua aula? Eu tento trazer temáticas interessantes, né? Como eu falei, sempre tento estar atualizando os textos sobre alguma notícia que saiu, sobre, sei lá, inteligência artificial, que agora, né, tá a discussão sobre o que é IA, como usar IA na educação, como usar IA em outras áreas. Então, eu tento sempre trazer textos atuais e sempre temáticas interessantes que a gente possa discutir, que os alunos possam pensar e refletir um pouquinho. Então, eu tento fazer isso para tornar a disciplina mais interessante, porque realmente tem que ler, né? Não tem para onde fugir. Os alunos que chegam aqui na graduação da MD têm níveis de inglês diferentes de cada um, ou seja, tem gente que chega com inglês mais avançado, tem gente que já chega com inglês um pouquinho mais básico, tem gente que não sabe absolutamente nada da matéria. Como você personaliza o ensino, personaliza a estrutura da matéria para nivelar os alunos ao longo do curso? Eu sempre tento iniciar, né, o semestre com textos mais simples, que tem mais palavras cognatas e também, por exemplo, o que é TI, né, uma definição para depois ir para coisas mais complexas como mercado de trabalho, tópicos mais complexos. Então, eu sempre tento nivelar os alunos, né, do zero e a gente vai aumentando o nível no decorrer das aulas. Claro, tem muitos alunos que vão ter dificuldades, né, então eles precisam se esforçar um pouquinho mais do que outros. Temos também a prova de proficiência, em que caso o aluno já saiba inglês, não queira essa disciplina é muito básica, já sei ler, já sei falar, ele pode realizar a prova de proficiência para ser dispensado da disciplina. Então eu sempre tento começar, né, lá do nível mais básico e vou subir no nível um pouquinho no decorrer das aulas. É uma forma que eu tento de nivelar os alunos. E para pôr esse inglês em prática, né, o que você passa nas aulas em prática, que tipo de atividade assim, algum projeto os alunos realizam para aplicar o que foi aprendido em sala de aula? Eu sempre tento trazer atividades de vocabulário, a gente sempre tem atividade de vocabulário, então eu seleciono algumas palavrinhas do texto que a gente leu ou de alguma atividade que a gente fez na aula anterior. Então eu seleciono algumas palavras, a gente sempre faz alguma atividade de vocabulário, né, para relembrar o significado daquelas palavras, eu sempre estou relembrando. Então essa é uma atividade, né, que a gente faz toda a aula. Temos também uma revisão do tópico gramatical e aí temos uma atividade prática, mais para relembrar mesmo, né, a classificação dos verbos, passado, presente, futuro, e a leitura dos textos. Então a parte mais prática mesmo é a realização das atividades valendo um ponto, que os alunos podem fazer em dupla, né, e aí é a parte mais prática da disciplina, digamos assim. Quais são os principais obstáculos encontrados pelos alunos durante a graduação e durante o ensinamento dessa matéria e quais são os principais indicadores de sucesso que os alunos conseguiram superar esses obstáculos? Bom, acho que a maior dificuldade é realmente com a língua, né? Acho que tem muita gente que tem dificuldade com a língua inglesa, que mesmo estudando na escola ainda não tem uma boa base da língua, mas como eu falei, eu sempre tento nivelar o pessoal, né? Começo lá bem básico, para depois ir subindo um pouquinho o nível das atividades. Então, acho que a maior dificuldade dos alunos é realmente aqueles que não conseguem, né, ir acompanhando essa evolução, que ficam lá no nível básico e não conseguem ir acompanhando a disciplina. Mas não é uma disciplina difícil, né? Tem que ler, tem que se interessar, né? Tem que gostar de ler, porque não tem para onde correr, tem que ler em inglês, né? Então, acho que a maior dificuldade é realmente
essa de conseguir ir acompanhando essa evolução da disciplina. Né? Então, mas não é uma disciplina difícil, então não vejo que, assim, nossa, os alunos reprovam, não tem um índice de reprovação muito alto. E por falar nisso, né, por fim, vamos falar do temido índice de reprovação, que causa medo em alguns alunos. Tem algumas matérias que já começam a causar medo justamente por esses índices, né? Como é que você avalia o índice de aprovação na sua matéria? Eu acho que é um bom índice, não, como eu falei, não é uma disciplina difícil, né? Se o aluno se interessar, pelo menos vir para as aulas e entender o que eu estou falando, eu acho que ele já consegue ter um bom rendimento. Eu acho que a maior dificuldade assim, é na frequência, vir para as aulas. Então, eu acho que eu nunca analisei assim, esses dados, mas eu acho que os alunos reprovam mais por faltarem às aulas do que por nota. Então, eu acho que a frequência também é um índice de reprovação, também reprova. Então, eu acho que os alunos têm que ter mais cuidado nessa questão da frequência. Mas em relação às avaliações, eu não vejo assim, nossa, tem um índice muito alto de reprovação, não. Eu sempre tento ajudar, a gente tem o serviço da monitoria também, então não quero prejudicar ninguém, né? Apenas os alunos também precisam se esforçar um pouquinho, virem para as aulas, como falei. Basta assistir a aula e dar uma revisada em casa que já é suficiente, não precisa estudar 3 horas. Claro, quem tem mais dificuldade precisa estudar um pouquinho mais, mas não é uma disciplina difícil. Bom, professor, então é isso. Muito obrigada por nos receber e compartilhar um pouco da sua experiência, né, profissional dentro da área da TI. E foi um prazer ter você aqui. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre PLI, né, que é uma disciplina obrigatória, então não tem escapatória. Eu vejo vocês todos lá. Concordo, Clara. Agradecemos intensamente a professora Lorena e esperamos que todos que tenham assistido o podcast tenham gostado. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Tchau.